e continuar de onde a gente parou. Bom, vamos para aquele costume que a gente tem, né, de fazer um pequeno resumo do que a gente viu na última aula. Nós vimos o metabolismo lá da bilirrubina. Passei até o link para vocês, não sei se vocês conseguiram acessar, conseguiram assistir. Então, aquele vídeo lá foi um vídeo que eu gravei também numa aula, só que em outra turma, algum tempo atrás, eu decidi colocá-la. E aí, lá nesse vídeo, está explicando bem mais detalhado do que nós vimos aqui, sobre esse metabolismo da bilirrubina. Então, a gente viu que é tão importante a gente falar de hematopoese ou eritropoese quanto a gente falar de como essa hemoglobina ela é retirada da corrente sanguínea, né? Então, nós vimos aí por aquele esquema metabólico, né, que a bilirrubina ela precisa ir para algum lugar, a parte protoporfirínica dela precisa ser eliminada, né, por conta das moléculas de nitrogênio. Porém, o nosso organismo ele reaproveita muito bem aí o átomo de ferro e reaproveita muito bem também os aminoácidos aí das globinas, né? Então acaba sobrando só aquele anel protoporfirínico, né? Aqueles 4 anéis pirrólicos que vão sofrendo, né, ações de enzima, vão sofrendo oxidação, vão sofrendo redução e até chegar a bilirrubina, né, passando aí pela biliverdina até virar a bilirrubina indireta, né? E essa bilirrubina indireta é aquela que não passa por filtração glomerular, né? Ela não é eliminada na urina. Então, por isso que é necessário a gente, nos exames de laboratorial, né, ter essa interpretação de que aquela bilirrubina indireta, ela está vindo por um problema que não é do fígado, né? Por que ela não é do fígado? Porque ela ainda não foi conjugada, né? Aqui no nosso caso falando, ela pode ser um problema hematológico, por exemplo, né? Ou seja, um excesso de destruição de hemácias faz com que aumente a bilirrubina indireta, tá? Então, nós vimos aí que ela vai para o fígado, ela precisa ser conjugada, principalmente, né, porque ela é eliminada nessa forma, na forma hidrossolúvel. Então, ela é somada a duas moléculas, né, dois ácidos, né, duas moléculas de ácido, ácido glicurônico, através da catalisação da enzima uridil de fosfoglicuronido transferase, tá? E aí ela conjuga, a partir do momento que ela está conjugada, não é normal, tá? A detecção dessa bilirrubina conjugada na urina e nem, tá? Na corrente sanguínea acima do valor de referência. Quando essa bilirrubina conjugada aparece, aí sim pode ser um problema aí vesicular, um problema de canalículo hepático, um problema de obstrução intrahepática, um tumor, alguma coisa. A gente vai ver isso direitinho quando a gente for estudar a função hepática, tá? A função do fígado. E aí ela é eliminada e participa aí do metabolismo de lipídios, tá? Quem viu o vídeo lá, se não viu ainda, gente, veja, se já viu, vê de novo, porque a bilirrubina ela é de extrema importância dentro do metabolismo do nosso organismo, tá bom? Então, continuando aqui, então já que a gente já viu, né? Já que a gente já falou desse metabolismo de bilirrubina, deixa eu marcar
câmera aqui, isso. Já que a gente já falou desse metabolismo da bilirrubina, vamos prosseguir agora, né, para a anemia, porque lá na frente a gente vai entrar em anemias hemolíticas, e aí nós vamos falar muito de bilirrubina de novo, tá? Quem viu o vídeo também viu que eu falo de vários exames, não só da bilirrubina. É aquilo que acontece mesmo, tá? E vocês vão observar que quando a gente vai fazer o diagnóstico dessas anemias, a gente utiliza exames bioquímicos, tá, para descobrir da onde, né, qual é a etiologia dessa anemia. Então é muito importante não saber só a hematologia por agora, mas saber também dos outros exames de laboratório, ok? Então a gente vai iniciar. Peço que, por favor, a qualquer momento me interrompam para fazer perguntas, não deixe para o final. Vamos fazer na hora, porque se deixar para o final, vocês podem até esquecer essas perguntas. E vamos lá. Tá? Então, terminamos, né, aqui o que é anemia, o que caracteriza, como que a gente classifica essas anemias, né, que elas possuem uma classificação através do hemograma, quais os sinais e sintomas dessa anemia e o que deve ser investigado quando se confirma um caso de anemia, tá bom? Então, paramos aqui, tá? Onde a gente fez aquela discussão de que anemia não é uma doença, tá? Ela acompanha uma doença. Por exemplo, a pessoa fala assim, o cara está com uma anemia megaloblástica, né? Não, a anemia não é a doença é o que está causando a megaloblastose. Por exemplo, a anemia perniciosa, que é a deficiência de receptores para a vitamina B12 no trato gastrointestinal. Então, a anemia é um sinal que alguma coisa está errada no organismo dessa pessoa. Ok? Bom, e aí a gente viu, né? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. E aí a gente viu branquinha. E o que a idade pode ser? Por que a idade pode ser importante na avaliação, né, dessas anemias? Por que o sexo pode ser importante? E por que a cor pode ser importante? Tá? Então, a gente viu que alguns tipos de anemia acontecem em algumas determinadas idades. Nós vamos ver também, por exemplo, que existe uma anemia que é mais frequente em idosos, que é a anemia por sangramento crônico, é uma anemia onde as células ficam pequenas. A gente vai ver ela, tá? Que depende da idade desse paciente, que geralmente é uma perda sanguínea que é pequena, mas longa, né? E aí a pessoa acaba perdendo bastante sangue, acaba perdendo bastante ferro, e sem o ferro a hemoglobina não é formada, tá? Vimos aí do sexo, da cor, né? A gente usou lá as hemoglobinopatias, tá? Para falar isso, né? Que caucasianos têm uma chance maior de ter as talassemias, enquanto as pessoas provenientes do continente africano têm uma chance maior de ter hemoglobinopatias S, principalmente, tá? S é C, mas a S principalmente. E aí, a gente volta em história pregressa, tá? Que é a história pré é antes, né? Que é a história que o paciente bota lá no caso, coloca lá no caso clínico, tá? Do que ele, né? Qual é o histórico dele, né? Por exemplo, entra aqui também na história pregressa viagens também. Vamos falar dos dois ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, na história pregressa, né? Ele vai falar um pouco do que ele já teve, né, de doença. A gente vai ver no caso clínico lá algum histórico de doença e a gente acaba interpretando isso dentro do hemograma, né, doenças genéticas, por exemplo, anemias genéticas, tá? O histórico desse paciente familiar, alguém já teve anemia dentro da família, né? Essa anemia foi persistente, é parente de primeiro, segundo, terceiro grau, tá? Porque aí essas anemias acabam cometendo aí as famílias, né? E as viagens, né? É importante, gente, que se faça, né, que se sabe, né,
se essa pessoa que está com anemia, ela fez alguma doença, ela fez alguma viagem aí nos últimos tempos. Por quê? Existem locais que são endêmicos ou epidêmicos para algumas doenças. Por exemplo, nós utilizamos a malária, que causa anemia, tá? A malária, ela não é endêmica no Brasil inteiro, né? Na verdade, epidêmica no Brasil inteiro, ela é endêmica de algumas regiões, né? Principalmente ali no norte de Minas Gerais, né? E o sul da Bahia e a parte amazônica, ali que tem, né? A floresta amazônica que tem bastante casos de malária, né? A malária causada por um vetor, o anófis, que deposita na pessoa durante o repasto sanguíneo o plasmódio. Então, por exemplo, uma pessoa chega aqui com anemia em Foz, onde nós não temos, né, muitos casos de malária, já foram registrados alguns casos de malária, mas foram casos importados. Casos importados é quando a pessoa vem de fora, tá? Demorou-se para fazer o diagnóstico, né, por dois motivos. O primeiro é esse histórico de viagens, que não foi contado, né? E o segundo, o laboratório, né? Que o laboratório, eu sempre falo que é muito importante, tá? Laboratório meu tem que ser obrigatório, por exemplo, a observação de todas as lâminas de hematologia. Hoje, os laboratórios não fazem, não têm essa prática, né? O que os laboratórios fazem hoje é fazer lâmina apenas das amostras que der flag na máquina. Tá? O que é um flag na máquina? Depois eu vou mostrar para vocês ali se eu conseguir ligar a máquina de hemograma. O flag é bandeira, né? Bandeira. Toda vez que dá uma alteração no hemograma do paciente, a máquina marca com uma bandeirinha, com um flagzinho, com uma marcação, um asterisco, depende da marca da máquina, onde aquilo está fora da referência, né? Que pode estar acontecendo alguma coisa de errado com essa pessoa. Então, quando ela marca esse flag, a pessoa, né, o técnico, o biomédico, o farmacêutico, ele vai lá e faz uma lâmina desse paciente. Acontece, gente, que se esse paciente tem malária, né, e essa malária ainda não está afetando o hemograma dessa pessoa como um todo, a pessoa não faz, né, do laboratório não faz o hemograma, não faz a lâmina. Se você deixa de fazer a lâmina, né, você deixa de fazer o diagnóstico de malária, que ele é feito principalmente, né, pela visualização, né, de parasitas sanguíneos dentro das células, dentro das hemácias. Tá? Então, toda vez que vai fazer o hemograma, tem que se fazer aí o diagnóstico, a visualização da lâmina, né, para fazer o diagnóstico aí de malária. Então, caso essas viagens fossem relatadas aí no caso clínico, né, o médico desconfiaria aí de malária, porque a pessoa pode ter viajado para uma região endêmica, né? Uma região onde o número de casos ali naquela região de malária excede a normalidade, tá sempre elevado, né? Tá sempre acima do normal epidemiológico para aquela região, tá? Outros casos de viagens também, né? Viagens para locais com altitude elevada e permanência nesses locais, tá? Então, tudo isso pode ocasionar outros parasitas, né? Por exemplo, Schistosoma mansoni, tá? Que pode causar um problema hepático, que pode levar a uma anemia, né? Strongyloides stercoralis, que pode diminuir o fluxo intestinal e também diminuir a entrada de nutrientes, né, que são necessários para a hematopoese, e os chamados de larva migras, né, os ancilóstomos e o Necator americanos, né, que são dois aí que são hematófagos, né, os parasitas
cada um desses parasitas, né, cada um, né, ele pode consumir desse paciente até 300 microlitros, né, que é 0,3 ml de sangue por dia. Então, você bota um paciente bem parasitado aí, com 400, 500 larvas, e aí você já viu o problema que vai dar aí a médio prazo, tá? Dúvidas até agora, gente? Ok. Bom, voltando aqui, peraí, deixa eu ver o telefone aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente passa para o quadro clínico do paciente, né? Do que o paciente, quais são os sinais e sintomas, né, dessa anemia, sinais e sintomas dele, né, para a gente associar com uma anemia. Alguns aí não existe sinal patognomônico da anemia, tá, gente? Patognomônico significa específico daquela doença e que você pode classificar um determinado sinal clínico, né, como sendo específico daquela doença. Por exemplo, na doença de Chagas, o sinal de Romani, que é aquele entumecimento unilateral palpebrar do lado onde o mosquito exerce hematofagia. Né? Então a pessoa fica inchada. Ou chagoma de inoculação quando não é no rosto. Né? Então isso aí é um sinal patognomônico da doença. Tá? Diferente de anemia, por exemplo, que a pessoa vai sentir cansaço, desânimo, fraqueza, né? Pô, isso aí, né, é sintoma de diversas patologias, de diversas doenças, tá? Então, é necessário, né, que se faça a associação de todos esses casos aí, de todos esses sinais, para chegar, né, a uma resposta correta aí, que é uma anemia. E alguns sinais clínicos que não são específicos, mas nos levam a acreditar numa anemia hemolítica, né? Por exemplo, junto com a história desse paciente, não a história pregressa desse paciente, mas uma presença de anemia com icterícia, que já vai levar a anemia com icterícia com predomínio de bilirrubina indireta, que vai levar aí a crer que esse paciente está tendo uma anemia hemolítica, né? Podendo ela ser uma anemia por excesso de destruição, né? Não tem relação com a medula, não tem relação com formação dessas células, mas sim tem formação com o aumento na destruição. O que ocorre aí nas anemias por defeito de membrana, né? Anemia esferocítica, anemia do liptócito, né? E as anemias hemoglobinopatias e talassemias, tá? Liptocitose hereditária e as talassemias e hemoglobinopatias, onde vai haver aí um aumento da destruição que vai exceder a capacidade que o nosso organismo tem de resposta, que é até 8 vezes, nós vemos, né? Bom, gravidade e duração, tá? Aí, isso aqui vai depender do resultado Pode falar. Quem foi que levantou a mão, pode perguntar. Ô, professor, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Deixa eu te perguntar. A anemia hemolítica, quando você fala de anemia hemolítica, ela se caracteriza por defeitos na membranas e enzimas? Seria isso? Isso. A anemia hemolítica é um termo usado de forma geral para designar um quadro em que o organismo do paciente começa a destruir essas hemácias, tá? A gente vai ter uma semana só com elas, mas a anemia hemolítica,
esse termo ele é utilizado porque há hemólise, né, que é a quebra da célula sanguínea. E a maioria dos defeitos de anemia hemolítica, a maioria das causas dessa anemia hemolítica, em idades adultas, por exemplo, vai ser, por exemplo, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima que tem dentro da hemácia lá que participa dos processos de glicólise, né, de quebra da glicose. E aí, então, eu posso ter, de forma geral, uma anemia hemolítica causada por defeito na hemácia, defeito na membrana. Por exemplo, defeito na membrana, a gente pode citar a eliptocitose hereditária e a esferocitose hereditária, que a membrana ela não está do jeito que o organismo considera como normal, e toda vez que essa hemácia passar pelo baço, o baço vai retirar essa hemácia da corrente sanguínea. Então a gente tem um problema lá daquela balança que a gente sempre desenha. A gente vai ter uma retirada maior do que a entrada, porque o baço ele não vai parar de retirar essas células. Como é um defeito genético, a pessoa vai continuar produzindo hemácias com defeito. Outros fatores de anemia hemolítica também vai ser aquelas hemoglobinopatias que nós falamos um pouco na semana passada, de que na hemoglobinopatia eu tenho um defeito de mutação genética em um ou outro aminoácido em que a hemoglobina não sai também do formato que ela tem que ser. Tá? Ela fica uma hemoglobina um pouco frouxa, uma hemoglobina que não transporta uma concentração de oxigênio que o organismo espera. Tá? Essa hemoglobinopatia pode fazer com que haja precipitações no interior da célula e o baço também retire ela ali da corrente sanguínea. Esse excesso de retirada também vai causar uma anemia hemolítica. Aí tem as talassemias, que é defeito na cadeia de hemoglobina por quantidade, né? Tem uma quantidade menor de uma determinada hemoglobina, o organismo vai preencher com outra, isso vai causar instabilidade que vai na hemoglobina, né? Que vai fazer precipitação, fazendo corpúsculos de Hall-Joly, que a gente vai ver, e aí a célula vai ser retirada do baço também. Né? Os enzimáticos, além do G6PD, é da piruvato quinase. Então a gente tem diversas anemias, Paulo, que elas são consideradas como causadoras de anemia hemolítica, porque essa hemólise, só que é uma hemólise dentro da célula, né? Hemólise dentro do organismo, né? Que vai fazer com que essa massa seja retirada da corrente sanguínea. Ok? Beleza. Então, essa é uma das causas, tá? E gravidade, a gente vai observar a gravidade aí pelos índices que o hemograma apresentar, tá? Gravidade e a duração. Quanto maior a duração da anemia ou mais insidioso for o processo, mais agudo for o processo, maior vai ser a anemia desse paciente, a deficiência, né, a baixa de hemoglobina. Por isso que ela tem que ser descoberta o mais rápido possível, a causa ser tratada o mais rápido possível para que o organismo retome aí a produção, né, dessas hemácias. E aí, a gente vai para a pergunta de $1 milhão, né, que as pessoas geralmente fazem o diagnóstico da anemia, né, de forma errada, tá? Como assim de forma errada? Utilizam o número de hemácias para fazer esse diagnóstico de anemia. E não se utiliza o número de hemácia, tá, gente? Nós utilizamos a concentração de hemoglobina, isso, exatamente, a concentração de hemoglobina. Tá? Por quê? Porque a hemácia a anemia pode ou não ser acompanhada pela hemácia pelo hematócrito.
Lembrando que o número de hemácias, na maioria das vezes, na maioria das anemias, ele demora para baixar. Porque a minha célula, por exemplo, quando está faltando ferro, né, para montar a hemoglobina, geralmente o organismo aumenta a mitose, aumenta a divisão celular da medula óssea, né, querendo, né, com o intuito de compensar essa perda, né? E aí, então, eu posso ter o número de hemácias normal, mas essas hemácias, como elas não vão estar totalmente preenchidas com hemoglobina, elas vão apresentar num volume menor, lembra lá da microcítica, tá? E aí, quando eu tenho, né, um aumento de mitose nessas células, e o aumento de número dessas células, eu posso manter também o hematócrito dentro da normalidade. Até que esse caso se prolongue, né? Um tempo a mais aí de anemia, tá? E aí sim, aí as hemácias começam a diminuir sua produção, as hemácias ficam cada vez mais microcíticas, e aí vai afetar o hematócrito, que vai cair também, tá? Então a gente precisa ter cuidado, porque no início das anemias, a gente não tem, tá, uma diminuição de hemácia e hematócrito. Então, a gente precisa observar isso, tá? Observar com muita atenção. E aí tem um hemograma, a anemia, ela é considerada uma hemoglobina abaixo do valor de referência pela Organização Mundial de Saúde, tá? Esses valores aqui acho que são antigos, mas eu vou rever, tá? Eu acho que vou usar tanto para homem quanto para mulher, quanto para criança, um valor abaixo de 11 miligramas, 11 gramas por decilitro, tá? Depois eu vou olhar quais são os níveis de hemoglobina hoje, né? Eu estou usando essa apresentação de PowerPoint, tem uns 4 anos que está assim. Mas eu vou rever esses valores, mas eu só quero que vocês observem aqui nesse hemograma, né? Onde eu tenho a hemoglobina em gramas sendo normal entre 15 gramas em mulheres e 13 a 17 em homens. A gente tem que olhar no site lá, a gente tem que olhar na Organização Mundial da Saúde, tá? Porque o que acontece? A gente olha que diversos laboratórios utilizam valores de referências diferentes, tá? Então, pelo valor de referência e localidade que a pessoa mora, ela pode ser até colocada como normal, mas aí a gente precisa saber daí do que é a Organização Mundial da Saúde. Tá? Depois eu vou olhar esses valores para vocês. Aqui está como homem 13,5, mulheres abaixo de 12, crianças e gestantes abaixo de 11. Para ser anemia, tá, gente? Não o valor de referência, mas para ser anemia, tá? E aí eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se está riscando. Vou trocar aqui a cor da caneta, porque aqui o quadro agora é branco, né? Aqui. Então a gente observa ó, o número de hemácias, tá? 4,5 milhões, hematócrito 42%, hemoglobina 13, ó. Se isso aqui for um homem, tá com um homem ou uma mulher ou uma criança, tá com anemia, né? Por quê? Porque a anemia a gente observa pela hemoglobina, tá? E aqui eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, para não enrolar a nossa cabecinha, tá? Que são os índices hematimétricos, que vai fazer, é com esse aqui que a gente faz a classificação das anemias, certo? Então, quando a gente colocou lá naquele quadro o que é anemia, o que ela causa, então a classificação dela é feita através do VCM, HCM e CHCM, tá? Pode ser três o que? Paulo tá falando? Deixa eu ver aqui para cima. 3 o que, Paulo? Opa, tirei da tela aqui, peraí. Peraí, gente, eu acho que o negócio aqui deu pipoco. Vamos lá. Sair do...
aqui. Você pode repetir, recorta e cola o que você colocou no chat aí, por favor, Paulo, que eu tive um problema técnico. Eu continuo tendo um problema técnico. Ô, professor, você quer exatamente a pergunta? Não, é que você falou assim, que pode ser 3. Isso, 3 tipos de anemia, que ela pode ser anemia microcítica crônica, anemia microcítica, anemia microcítica, monocrônica. Seria essas 3, Ah, né? Entendi, das classificações. Isso. Tá? Normocítica, macrocítica e microcítica. Tá. Deixa eu só... Ok? O celular ficou louco de novo. Bom, vamos continuar então. Eu ia procurar um fone de ouvido para encaixar no telefone, porque ele não estava dando microfonia aqui. Vamos lá, esse RDW aqui, tá? Deixa eu marcar esse RDW aqui. A gente vai falar dele daqui a pouquinho também, que ele é o grau de variação no tamanho da hemácia que é dado num gráfico aí. E ele vai representar para a gente, digamos que o tempo de anemia que esse paciente tem, tá? Então a gente tem que ficar muito, muito, muito esperto para esse sinal chamado de RDW, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco o que significa. Vamos lá. E aí, sinais e sintomas da anemia. E aí que vocês vão ver com mais frequência, tá? Que a gente vai ver nos casos clínicos lá, quando a gente colocou lá, né, quais são os sintomas da anemia, que é uma pergunta que está aqui, né? Ó, o que caracteriza uma anemia a gente já viu, que é hemograma, né, que é a hemoglobina, que é a anemia, que é a deficiência de hemoglobina. Tá? Então, o que caracteriza ela é a hemoglobina abaixo do valor de referência. Tá? Como classifica, a gente vai ver daqui a pouco, que é através dos índices hematimétricos, VCM, HCM e CHCM. E agora, os sinais e sintomas da anemia, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, eu quero que vocês observem esses sinais aí e me falem se vocês já conhecem alguns desses sinais. Conhece? Vamos lá? Bom, olha só, gente, que interessante, né? Esses sinais. Cadê minha caneta? Tá aqui. Esses sinais, tá? Deixa eu colocar aqui o telefone. E aí eu coloco aqui. Então, o que seria palidez cutânea mucosa? Por que essa palidez ocorreria? Palidez é aquela falta de coloração na pele, né? Pessoa branca, chega lá. Uma pessoa anêmica geralmente vai apresentar esses sinais e sintomas. Pois não? Quem levantou a mão? Professor, essa palidez aí seria uma falta de oxigênio que a pessoa não teria? A falta de, na verdade, quando a pessoa tem uma anemia, né, ela deixa de transportar a quantidade, né, que o nosso organismo precisa em hemoglobina, né? Pois bem, o nosso organismo ele dá
mais atenção aos nossos, nesses estados anêmicos, o nosso organismo dá mais atenção a alguns órgãos que são mais nobres em relação aos outros, tá? Então, quando a gente tem anemia, geralmente essa circulação periférica, ela dá uma travadinha e manda o sangue para a parte mais interior do corpo para ser o oxigênio ser utilizado, né, por esses órgãos que necessitam dele. Então, vai causar essa palidez cutânea mucosa, tá? A pessoa vai apresentar mucosa, principalmente o lábio, né, a mucosa bucal, na verdade, o lábio não, a parte interior, mas que significa aí, que pode significar que esse paciente está, né, com uma baixa concentração de hemoglobina, tá bom? Então, é um sinal de queda de hemoglobina, certo? A polipneia, né? O que é poli? Poli é muito, pneia é respiração. Então, lembra que a gente estava, que eu estava falando com vocês, quando a gente vai lá para a altitude, e o que acontece com o nosso organismo? É que as nossas células ficam cheias de oxigênio, né? A nossa respiração, na verdade, a nossa concentração ela cai um pouco e para repor isso precisa que a gente acelera a nossa respiração, né? Porque tem essa diminuição e o nosso corpo precisa de mais. Então, eu acredito que ela dá uma acelerada na respiração, né? Para aumentar a concentração de oxigênio. Isso, né? O organismo ele faz o quê? Ele compensa, né? Ele vai compensar a nossa concentração baixa aí de oxigênio, fazendo o quê? Aumentando aí essa nossa respiração, né? Aí a polipneia e aqui taquicardia, nós falamos dos dois esses dias, né? Então, ele aumenta o batimento cardíaco para que aumentar as vezes, né, que esse sangue passa nesses locais, para tentar compensar, e aumento da respiração para aumentar a troca gasosa aí para esses locais também. Né? Lá no pulmão aumenta a troca gasosa e aí transporta mais rápido um taquicardia para tentar compensar, tá, gente? É um serviço de compensação. Ok? Fadiga, o que é fadiga? Vamos lá, quem que fala pra gente aí? O que é fadiga? Cansaço. Oi? Desculpa, eu não entendi. Eu disse que a fadiga é um cansaço. Isso. Fadiga é um cansaço arrastado, né? Você tem aquele cansaço fácil, que tá marcado aqui, né? Que é aquela pessoa que vai, eu vou ali, já volto, sobe uma escada e quase morre, né? E a fadiga é aquele cansaço mais arrastado, né? Da que a pessoa reclama ali, já tem tempo que eu estou cansado, né? Daquele tipo a gente na sexta-feira, que está todo mundo morto, né? Mas é um cansaço arrastado, tá? Astenia, o que seria astenia? Uma fraqueza muscular, né? Então, a pessoa está com astenia, ela está com uma fraqueza. Tudo isso, gente, por deficiência de ferro, tá? Com deficiência de ferro, a hemoglobina vai estar baixa. Se a hemoglobina vai estar baixa, eu vou ter uma diminuição na oxigenação. Se eu tenho uma diminuição na oxigenação, eu vou baixar o metabolismo, tá? Por conta da falta de oxigenação que é extremamente necessária. Essa baixa de oxigênio, tá? Que vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, né? E aumenta
a frequência respiratória, isso tudo aqui, tá, é causado pela diminuição da hemoglobina, ok? Se o meu oxigênio está chegando em concentrações menores, né, o que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição dessa anemia. Isso. Por isso o cansaço, por isso a palidez, por isso a polipneia, fadiga, astenia, tá? Taquicardia, sonolência, né, em casos mais acentuados, tá? Dor na musculatura, ácido lático, muito sono. Então, ó, são vários, né? Coloquei etc. aqui. A gente vai discutir todos eles quando a gente for fazer aí os nossos casos clínicos, tá? E aí a gente vai fazer, né, falar separadamente todos esses sinais, sintomas, tá bom? Náuseas também. Então, a pessoa quando fica com baixa oxigenação, e essa oxigenação chega a valores extremos, né? A pessoa começa a sentir tontura, começa a sentir náusea, né? Mal-estar, né? Por deficiência também da hemoglobina, né? Eu já vi pacientes de hemoglobina de 6, tá, gente? Hemoglobina de 6. Certo? Aí a gente, oh meu Deus. E aí a gente observa isso aqui, né? Como classificar uma anemia. A anemia é classificada pela hematimetria, tá, gente? Eu vou passar aqui para vocês rapidinho, porque a gente vai falar muito disso, tá? Então, eu não vou falar uma vez, não vou falar uma vez muito, eu vou falar várias vezes, mais um pouquinho para vocês ir captando cada vez mais esses significados, tá? Vou colocar aqui em branco, tá? A gente classifica, gente, ó, a hematimetria significa volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Isso aqui tem a ver, grossamente falando, com tamanho, tá? Em volume. Isso aqui tem a ver com concentração de hemoglobina, e esse aqui também tem a ver com concentração de hemoglobina. E aí eu vou colocar um asterístico no CHCM, que é ele que a gente vai olhar, tá? Em relação a aquele normocrômico, hipercrômico, tá? E hipocrômico. Então, os nomes que a gente usa aqui, ó, é microcitose, normocitose e macrocitose. Então, micro é quando está pequeno, normal quando está, né, dentro do valor esperado, e macro é quando está grande, tá? Esses dois índices aqui, HCM e CHCM, como é concentração de hemoglobina e hemoglobina corpuscular média, eu vou usar a classificação de hipocromia, normocromia e hipercromia. Tá? E aí, como que eu olho isso aí? A gente tem uma hemácia, tá? E aí a gente tem aquele halo central, tá? O halo central deve ser mais ou menos 1/3 da célula. Ó, divide a célula aqui em 3, ó. Ficou torto. Então você tem uma parte, 2 partes, 3 partes. Então a segunda parte aqui, que é do halo, tem então 1/3. Em células hipocrômicas, eu vou ter um halo maior, que vai ser mais do que 1/3 da célula, né? Em normocrômicas vai ser essa, vou colocar aqui normo, aqui hipo, e a hipercrômica, o que ela vai ter? Ela não vai ter halo central, ela vai ser toda pintadinha assim.
significa que a concentração de hemoglobina no interior dela está grande, está maior. Qual parte você não entendeu, Paulo? Vamos lá. Professor, você pode fazer os desenhos para mim novamente, por favor? Eu só não entendi os desenhos. O desenho? Tá. Eu vou, para ficar mais fácil para você, eu vou colocar uma célula para você ver. Uma hemácia normal, vou achar uma figura aqui que tenha uma... Vamos ver aqui. Ó, olha só, olha esse desenho. A gente compara, né? Por que tem um linfócito aqui? Né? Vocês estão vendo, né? Que vocês já viram, tem um linfócito, né? Isso aqui é um linfócito, esse aqui é um linfócito. 2 pequenos linfócitos. Por quê? Porque o tamanho normal de uma célula, como que a gente faz para saber o tamanho normal de uma célula numa lâmina? Porque o núcleo do linfócito, esse que está passando aqui, ó, ele é mais ou menos do tamanho de uma hemácia normal. Então, a gente usa o núcleo do linfócito para quê? Para comparar com o tamanho de uma hemácia. Esse tamanho de uma hemácia, gente, ele vai me dar aí as palavras do VCM, que é volume corpuscular médio. Vamos falar de tamanho. Tamanho, né, que ele chama como volume. Por isso que chama volume corpuscular médio. Corpúsculo seria a célula, né, um corpúsculo. O volume é o tamanho. Ai, meu Deus, o tamanho dela. E médio, porque a máquina pega uma média de células para fazer essa medição. Ok? Então, a gente, quando tem uma célula pequena, vamos colocar, aqui não vai ter muita pequena, mas aqui está normal, né? Aqui, ó. Tá vendo essa célula aqui, ó? A gente vai usar ela para 2 exemplos. Então, todas essas células aqui, ó, vamos supor que essa aqui que eu estou notando agora é a N, é a normal. Olha o tamanho dessa aqui. Eu vou pôr a M de microcítica. Tá? A macrocítica, olha o tamanho dessa célula aqui. Em relação às outras. Então, os citos, né, o VCM, normo, micro, normocitose, microcitose e macrocitose é de tamanho. Tá? Então, ó, eu tenho células aqui, ó, muito grandes em relação às normais. Eu tenho microcitose, eu tenho células pequenas, né, aqui, ó, pequenas em relação às normais. Vou colocar aqui, ó, M normal e aqui M, vou pôr mic de microcítica. A hipercrômica, o que significa normocrômica, hipocrômica e hipercrômica? Olha só o que nós temos. Essas hemácias que elas estão meio tortinhas, isso aqui é leptocitose hereditária, tá? Porque a célula ela fica no formato elíptico. Mas vamos supor que aqui, vou pegar outra célula para não confundir a cabecita de vocês. Ó, agora eu estou marcando aqui essa outra aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha escrevendo aí? Olha só. Tá vendo que eu tenho a célula normal, e aí eu tenho o halo central aqui, ó, que não é núcleo, tá? Esse halo central, ele tem que ser 1/3 da célula. Se eu puder dividir a célula por 3, uma parte tem que ser esse halo central. Quando eu tenho uma célula hipercrômica, eu não tenho esse halo. Por quê? Porque a concentração de hemoglobina dentro dela está grande. E aí ela tira o halo central. Lembra que o halo, ele é formado... Esse halo, ele não existe. Ele é formado pela imagem do microscópio. De uma hemácia vista por cima. Lateralmente, ela é bicôncava, né? E aí a parte que a gente enxerga como halo é uma parte que tem uma concentração menor de hemoglobina justamente pela célula ser bicôncava, né? Então, pois bem, agora as hipercrômicas não tem esse halo. Olha só como é que ela é redondinha. E não tem halo. Não tem, tá?
Além de ser microcítica aqui, ela está hipercromada, hipercrômica. Agora, a hipocrômica, olha o tamanho do halo dessas aqui. Olha isso. Tá vendo que ele tem mais do que 1/3 da célula? Isso aqui é visual. Isso aqui, gente, esse cara aqui trágico, né? Como diz o Todo Mundo Odeia Chris lá, o vendedor de caixão. Trágico. Olha só o tanto de hipocromia que eu tenho aqui. Tá? Então é isso, né? O VCM, ele vai me fornecer o tamanho da célula, né? E o HCM e o CHCM é a concentração de hemoglobina dentro da célula. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar por que se HCM e CHCM mede a concentração, por que eu olho, por que eu uso o CHCM para fazer o diagnóstico e não o VCM. Tá? Vou deixar aí, vamos lá, vou falar um negócio antes para vocês aqui, deixa eu colocar aqui nas anotações que estava aqui lá para trás antes da gente começar. Então, gente, ó, o VCM, cadê meu negócio aqui? Cadê meu... aqui, vou colocar branco. O VCM tá aqui. Isso aqui é borracha. Peraí. Caneta e branca. O VCM é o quê? É um cálculo, tá? A gente faz o quê? Hematócrito sobre número de hemácia vezes 10. Anotem. O HCM é a hemoglobina sobre o número de hemácias vezes 10. E o CHCM é o número de hematócrito sobre hemoglobina sobre hematócrito, vezes 100. Anotou todo mundo? Que eu vou tirar dessa tela agora? Anota, tira uma foto, tira um print, que eu vou tirar da tela agora para passar para vocês um exercise. Tirei. Vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês classificar essa anemia aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver a primeira. Aqui. Vamos lá, vamos corrigir. O que vocês acharam aí? Deixa eu achar aqui o meu... meu fone de ouvido está fora da orelha. Aqui. Aqui tá branco. O que vocês acharam aí de VCM? Vou de novo isso aqui. O que vocês acharam? Pronto, agora não vai com esse microfone. Isso. 89? Todo mundo achou isso 89? Beleza, então vou colocar aqui, ó, VCM 89 fentolitros. E o CHCM? O HCM, desculpa, vamos devagar. Pulei um. E o HCM? 24 picogramas. E o CHCM? 27 gramas por decilitro ou por cento ou gramas por centro, que é a mesma coisa.
tá? Ok, vamos interpretar isso aqui? Esse cara aqui é o Ellison Furlan Figueiredo, 22 anos, um bebê. O que esse cara tem? Tá com anemia, esse sujeito? Anemia normocítica hipocrômica. Isso. Ó, anemia normocítica com hipocromia. Hipocrômica. Tá? São as anemias hipocrômicas, tá? Essa anemia aqui, normocítica, 89, é de 89 até 100. É de 80 até 100, ele está 89, entendeu, Paulo? Entendeu, Paulo? Não? Ó, o VR, né, valor de referência é de 80 a 100. Tá? Olha, um pouquinho, ó, menor, opa, esqueci não de maior, menor que 80, menor do que 80 é micro. Agora, maior do que 100 é macro. E dentro desse valor é norma. O paciente está com normo, né? Está dentro do valor de referência, está com 89. Tá? Assim a gente olha também o HCM e CHCM. Ó. Menor do que 30, hipocrômico, maior do que 35, hipercrômico. O HCM, menor do que 27, vai ser hipocrômico, maior do que 32, hipercrômico. Aí dentro dos valores, normocrômico, tá? E aí, ó, o que eu falo sempre pro pessoal que já está fazendo estágio, gente? Quando o médico ligar no laboratório e falar assim, eu quero o resultado do hemograma do EFF de 22 anos. Se você começar a falar assim, glóbulo vermelho, 3,7 milhões, hemoglobina, 9. Na hora que você estiver no hematócrito, ele desliga na tua cara. Tá? O que vocês têm que falar? Eles desligam mesmo. O que vocês têm que falar? Anemia normocítica hipocrômica. Se ele perguntar algum, qual que dá? Aí você fala, ele quer hemoglobina, você passa hemoglobina. Ele quer hematócrito, você passa o hematócrito. Ele quer número de hemácia, você passa o número de hemácia. Só o resultado. Tá? A mesma coisa a gente vai ver lá nos glóbulos brancos. Se tiver resultado acima, você tem leucocitose, por exemplo, se você for leucocitose com neutropenia, neutrofilia, você só passa esse valor, você não lê valor por valor, não. Tá? Então, esse sujeito aqui tem uma anemia normocítica com hipocromia. Tá? Depois, quando a gente começar a falar de hematimetria, eu vou voltar nesse resultado para vocês, aí vocês vão ver ele com outros olhos, que vocês já vão imaginar quais as anemias que esse paciente pode ter. Ok? Vamos fazer um intervalo? Pode falar, Paulo. Paulo, você ia perguntar alguma coisa? A máquina faz os cálculos, tá? A gente consegue fazer isso aqui no laboratório, a máquina faz, mas se a gente fizer o hemograma, tem como a gente fazer in vitro, né? Então a gente faz o hemograma in vitro, que é o hematócrito, né? No microhematócrito, a hemoglobina, que é a hemoglobina que vai fazer no bioquímico, né, com kit próprio, e o número de hemácias e contagem de câmera de Neubauer. A gente consegue fazer, só que é trabalhoso e demora muito. Eu vou falar uma palavrão. Demora muito, tá? A máquina faz esses cálculos para a gente, tá? Ok? Beleza.
Então, voltamos às 10. Tomei café. Achei o café aqui. Achei o café. Vamos. Vamos compartilhar a tela. Aí. Aqui. Bom, então temos aí, né? Já acabamos de falar sobre esse eritrograma, lembrando que eritrograma vem de, deixa eu ver que negócio. Tá ligado? Tá. Tô falando que tô ficando doido. Eritrograma, então, ele vem de parte eritroide, né? De glóbulos vermelhos, tá? E aí a gente vai voltar daqui a pouquinho, a gente vai falando um pouco mais sobre esses parâmetros, o que significa cada um, tá? Mas o interessante para agora é que você já sabe o que é, como que classifica uma anemia em microcítica, normocítica, macrocítica, hipocrômica, normocrômica e hipercrômica, tá? Ao final desse curso a gente vai saber quais são as anemias que a gente classifica em hipo, em normo e hiper, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é o melhor aqui que eu tenho para explicar, porque esses slides eu vou indo e voltando com vocês, que na verdade ele é de um curso para formados. Bom, aqui, o que investigar em casos confirmatórios de anemia? Deixa eu, coisa aqui branco. O que investigar em casos confirmados, tá, gente? Ó, de anemia. O que é um caso confirmado de anemia mesmo? Hemoglobina abaixo do valor de referência. Eu vou colocar sempre abaixo do VR, do valor de referência, e não do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, porque pode ser que vocês aí pela frente peguem um hemograma, e nesse hemograma, tá? Ele está com um valor de referência mais baixo, então pode dar um problema na interpretação de vocês, tá? Então eu prefiro que a gente utilize o termo valor de referência. A gente sempre calcula pelo valor de referência, certo? E aí qualquer dúvida a gente vai tirando por aqui mesmo, tá? Então, perda sanguínea, e agora a gente começa a falar de algumas anemias, tá? Indiretamente. Então, ó, primeiro que a gente vai falar aí, ó, perda sanguínea nas doenças digestivas, tá? Quando a gente fala doença digestiva, eu estou falando do trato gastrointestinal, que esse vai da boca até o reto, ok? Então, tudo isso é o trato gastrointestinal, tá? O desenho é assim, né? Mais ou menos, né? Que é a boquinha do sujeito, o esôfago, o estômago, né? Tá ao contrário, meu estômago, e aí tem os intestinos lá, blá, 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 e o forébis aqui embaixo, tá? Então, quando a gente fala em trato gastrointestinal, estou falando de todo esse sistema aí, que entra também, né, o fígado, entra também a vesícula no trato gastrointestinal, tá? Como que uma pessoa pode perder sangue no trato digestivo? É esse o problema, tá? Esse é o grande problema dessas pessoas, porque a gente não, vou colocar aqui, ó, não identifica as fezes com sangue. Tá? Por quê? Porque lá nas fezes a gente tem, né, um ambiente muito básico, né, muito acima de pH 7, e aí esse pH 7 vai transformar a hemoglobina em meta-hemoglobina. E essa meta-hemoglobina, ela é marrom, ela é da cor das fezes, tá?
Então, é muito difícil a gente identificar esse sangue visualmente. Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ter essa perda sanguínea, a pessoa vai estar perdendo esse sangue por algum motivo gastrointestinal, e aí ela não vai ver. Ao tempo depois, ela vai ter aqueles sintomas que nós conversamos agora há pouco, né? Palidez cutânea mucosa, polipneia, fadiga, astenia, cansaço fácil, náusea e assim por diante. Quando vai fazer a hemoglobina desse paciente, está abaixo do valor de referência, tá? E aí a primeira coisa que é feita, né, num caso suspeito de anemia, é a dosagem daqueles fatores que a gente vem falando, principalmente o ferro. Como a maioria das doenças, né? A maioria das doenças que causam anemia estão relacionadas com o ferro sérico, tá? Sérico vem do sangue. O primeiro é dosar o ferro. E aí, gente, tem outros exames, né? Que é índice de saturação da transferrina, ferritina, tá? Capacidade total de ligação do ferro. Então, isso aqui, são os 4 exames obrigatórios para fazer o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro. Às vezes a gente acha que a deficiência de ferro só vem do estado alimentar. E não é verdade, tá? É por isso que lá naquela parte do que é importante dentro de um caso clínico de anemia, nós conversamos e falamos sobre idade, né? O que a idade vai interferir aqui nessa perda de sangue nas doenças digestivas? As pessoas mais idosas, né, acima ali de 50 anos, costuma a perder sangue pelo trato intestinal porque tem pólipos, tá? Pólipos. Ou alguma úlcera, alguma ferida no trato gastrointestinal, tá? Tumores. Tudo isso, né? Todos esses fatores aqui, liberam sangue, então tem a perda sanguínea, sangue, tá? Essa perda do sangue, gente, é considerada uma anemia pós-hemorrágica, tá? Por perda sanguínea, e essa perda é crônica. O que é crônica? Crônica é um processo arrastado, um processo que leva algum tempo, tá? Não é uma coisa assim, tive sangramento ontem, estou com anemia hoje. Não, é um processo crônico, é um processo arrastado, né? Por quê? Porque todos os dias essa pessoa está perdendo um pouco de sangue. E o que vai embora quando a pessoa perde esse sangue? O ferro, né? E aí eu tenho a diminuição do ferro, tá? Então, voltando, né? A perda sanguínea nessas doenças digestivas, elas estão ligadas aí a pessoa perder o átomo de ferro. E aí, voltamos lá naquele conceito da balança, que tem que estar assim, tá? Dentre a entrada, aí eu vou colocar do ferro, e a perda, perda, né? Perda do ferro, tá? Se eu perder mais do que o meu organismo está absorvendo, que no caso aqui é assim, tá? Eu estou perdendo mais do que absorvendo, vou colocar assim, ABS, para ficar mais fácil. Então, o peso está maior do lado onde eu estou perdendo o meu átomo de ferro. O que vai acontecer? O meu organismo ele vai fazer o quê? Vai para as reservas de ferro. Para tentar o quê? Para tentar equilibrar essa balança de novo. Ele vai conseguir fazer isso. Mas, por isso que a gente fala que é um processo crônico, um processo arrastado, um processo que demora um tempo, as reservas vão diminuir. Tá? Só aqui, vamos supor que isso aqui é um gráfico de barras, né?
E aí eu tenho o quê? Eu tenho que esse ferro tem que estar em equilíbrio, tá? Vou colocar aqui, ó, reserva de ferro e ferro sanguíneo. E aqui é um gráfico de barras aqui, ó. Aqui e aqui. Vocês entenderam, tá? O que está acontecendo? Quando esse gráfico aqui, o ferro, ele começa a baixar, tá? Deixa eu apagar alguma coisa aqui para continuar explicando para vocês. Quando o ferro, o ferro sérico, tá? Já vamos falar, já vamos ir falando na linguagem dos exames, tá? Quando eu tenho ferro sérico diminuindo, o que vai acontecer? O meu organismo vai tentar, ainda não estou com anemia. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Ainda não estou com anemia. Meu organismo está perdendo sangue, tá? E ele está repondo. Então, eu vou ter a barrinha aqui da ferritina um pouquinho menor, tá? Que é a reserva. A reserva aqui é a ferritina, tá? Para tentar equilibrar o ferro sérico. E aí eu quero que vocês observem essas duas barrinhas. Elas estão diminuindo aqui, ó. Tá? O que vai acontecer a longo prazo? Eu vou ter isso aqui, ó. Tá? A reserva vai diminuir muito, que é a ferritina, que não vai conseguir mais repor ferro no sangue. A partir desse momento em que a minha ferritina não consegue repor a quantidade de ferro para fazer hemoglobina, o que vai acontecer? O próximo a cair aqui é a concentração de hemoglobina. Aí a pessoa entra em anemia. Então eu preciso de todo esse processo aqui, tá? Acontecendo. E aí vai depender das reservas da pessoa, né? Não tem como saber, porque vai depender, professor, quanto tempo isso dura? Vai depender da reserva de sangue dessa pessoa, da reserva de ferro dessa pessoa, da ferritina, deixa eu falar olhando para vocês aqui, vai depender da reserva da ferritina dessa pessoa, ou seja, o ferro armazenado dessa pessoa, tá? Vai depender da lesão que está causando, fazendo com que esse paciente está perdendo aí a hemoglobina, e vai depender da quantidade de sangue que ele está perdendo diariamente e do processo, do tempo arrastado que esse processo está levando, né? Então, todos esses fatores que vão influenciar aí na chegada da anemia desse paciente, tá? Então, isso a gente tem que observar e é observável nos exames. Por isso que é interessante sempre ferro sérico, ferritina, né, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação da transferrina. Dá para fazer só a ferritina? Dá, né? Mas você perde ali a diferenciação entre anemia de doença crônica, anemia por ferrodeficiência, anemia carencial em recém-nascido, né, em criança, em grávidas, anemia por sangramento crônico, né? Então, tudo isso você diferencia através desses exames: ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação da transferrina. Quando se faz só a ferritina no laboratório, a única coisa que você tem certeza é o quê? Que a reserva de ferro dessa pessoa está baixa. Né? Pode ser, aí nunca vai se saber qual é o processo que está fazendo esse ferro ficar baixo. Né? Se é ingestão do ferro, se é uma doença inflamatória, né? Então nunca vai dar para saber. Por isso que é importante fazer sempre todos esses exames, ok? Então, o que eu queria que vocês entendessem é que a perda sanguínea nas doenças digestivas está relacionada com a diminuição da reserva de ferro. Por que o ferro da reserva vai diminuir? Para manter o ferro sérico, né, da corrente sanguínea dentro do valor de referência. Porque se o ferro sérico estiver dentro do valor de referência, o que vai acontecer?
ele vai continuar sendo utilizado para fazer hemoglobina, utilizado para fazer mioglobina, né? Assim por diante. Entenderam, gente? Então, sempre pensar nessa possibilidade, tá, gente? Que a anemia não é um processo que ocorre do dia para a noite, tá? A instalação da anemia vai depender da reserva de ferro sérico, que é a ferritina, reserva de ferro, que é a ferritina, né? E quanto menor o meu ferro sérico, maior vai ser a quantidade de ferro que a ferritina vai jogar na corrente sanguínea para tentar manter essa concentração. É por isso que a perda sanguínea ela precisa ser diagnosticada o quanto antes, tá? Vamos lá. Vamos usar Boratia e vou deixar o processo aqui lateral, o processo aqui de reposição. Aí a gente vai falar um pouco de exames que vou citar, na verdade, tá? Um pouco dos exames e que precisa ser interpretado aí nessas perdas de sangue, tá? Bom, primeira coisa, quando eu falei para vocês, e vocês vão lembrar, porque eu falei várias vezes, que anemia não é uma doença. E que, segundo fator, a anemia, para você tirar a anemia, para você curar a anemia, né, para voltar ao estado normal de hemoglobina, normocrômico, o que a gente precisa fazer? Vamos pensar uma coisa. Se eu tiver um balde furado e ficar colocando água no balde toda vez que ele baixa, o que vai acontecer? Você vai continuar perdendo água. Você vai ficar para o resto da vida colocando água nesse balde, por mais que você consiga manter essa capacidade, né, de volume de água dentro desse balde, você vai ter que ficar sempre repondo, tá? Então é mais fácil você ir lá e fazer o quê? Tapar o buraco, né? Aqui no caso da anemia, é a mesma coisa. Não adianta ficar sulfato ferroso, né? Para ficar repondo, se esse paciente está perdendo ferro aí pelas fezes, né? Pelo trato gastrointestinal. Então, o problema deve ser tratado para curar a anemia. O problema principal tem que ser tratado, para ele ser tratado, né? Para o médico tratar isso, ele precisa desses exames para confirmar que isso está vindo do gastrointestinal. Então, o exame que confirma que está havendo um sangramento nas doenças digestivas é o sangue oculto nas fezes, tá? Que ele vai dar positivo quando a pessoa tem essa perda sanguínea. Depois, exame de imagem, colonoscopia, né? Tudo para saber aí. Agora você já sabe que está vindo das fezes, agora para saber de qual parte do trato gastrointestinal ele está saindo. Então, endoscopia, colonoscopia, né? Para saber de onde que está vindo para fazer o tratamento. Mas esse já não é nosso problema mais, tá? Então, ó, sangue, primeiro, né? Ferritina, o exame que vai indicar que as reservas de ferro estão sendo utilizadas, ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação de transferrina. Todos esses aqui, tá? Vai indicar uma anemia de sangramento crônico, processo arrastado e confirmado pelo sangue oculto nas fezes. Tá? Nesses casos aqui, não vou ter problema de B12, não vou ter problema de ácido fólico, tá? E assim por diante. Certo? Ok. Tem que fazer todos esses exames que eu falei. Ó, ferritina, ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação da transferrina. Todos eles precisam. O sangue oculto nas fezes é um segundo exame a se fazer no caso desses exames aí da hematologia bioquímica hematológica, né, que é ferro sérico, ferritina, todos esses exames, eles vão indicar que há uma anemia por perda sanguínea.
E aí você confirma isso pelo sangue oculto nas fezes. Bom? Isso é mais frequente em idosos, tá, gente? Idosos. Por isso que a idade é importante para fazer diagnóstico das anemias. Ok? Beleza. E aí a parte de vocês aqui, né? Que é a pagar tudo. Ingestão de álcool. Né? Parará. Mas quando eu falo em ingestão de álcool, gente, fiquem tranquilos. Tá? Não estou falando aí de 2, 3 latinhas de cerveja, de uma tacinha de vinho, ou uma dosinha de uísque, não. Tá? Essa ingestão de álcool também é crônica. Tá? E também não estou falando do bêbado de pracinha. Tá? Eu estou falando da pessoa que ingere até a mais do que 80 gramas de álcool por dia, por exemplo, para esse problema se instalar. Tá? Isso aqui a longo prazo, em torno de 15 a 20 anos, tá? Vai dar cirrose lá no cara, tá? Cirrose. Bom? Então, quando a gente fala de ingestão de álcool, eu não estou falando do cara que chega lá, por exemplo, hoje vocês vão chegar em casa, não, vocês já estão em casa, né? Vocês vão terminar aí a estudar, depois vão para o serviço, né, o trabalho de vocês, tá? E aí vai lá e toma uma taça de vinho. Não é essa ingestão de álcool que eu estou falando, tá? Também não tem problema, Paulo. O problema da pessoa é a quantidade. O álcool, ele faz mal pela quantidade, tá? E não pelo tanto de dia que você bebe. Por exemplo, eu posso beber uma latinha de cerveja por dia, né? Para melhorar aí o meu trato gastrointestinal, tá? A cerveja ela dá uma melhorada no trato gastrointestinal, tá? O álcool ele é um diurético, né? Então ele vai melhorar a diurese também. Não estou falando para vocês tomar álcool não, tá, gente? Então existem outras, a água também faz isso, mas o álcool ele é bem mais diurético, né? Então, essa ingestão de álcool que eu estou falando, eu não estou falando nem dos dois extremos, tá? O que bebe ali uma tacinha de vinho e nem o bêbado de pracinha, tá? O bêbado de pracinha é alcoólatra mesmo, é o cara que ingere lá, o cara que ingere bem mais do que 80, né? Os caras tomam 2, 3 corote por dia. Esses aí já é alcoolismo, já é ingestão crônica, tá? Esse corotinho. E aí esses já vão, né, sofrer mesmo, tá? Isso que a gente está falando. Agora, o cara que bebe ali semanalmente, acima do que é preconizado, né? Beber menos do que aquilo para não causar doença, e eu esqueci esses valores e falei eles na última aula de lesão hepática, tá? Se eu não me engano, é 11 doses para mulheres e 18 doses para homem, semanal, tá? Isso aí já é considerado abuso do álcool, tá? Por exemplo, se você que toma um vinho soma 11 doses por semana, aí já está fazendo abuso do álcool, tá? Eu vou confirmar esse valor, mas eu acho que é 11 doses para mulheres mesmo. E homem aí também 11 doses. 11 doses, 11 garrafas de cerveja, tá? 11 taças de vinhos ou 11 doses de uísque, tá? Aí você fala, mas o uísque tem mais que cerveja. Sim, mas a cerveja, uma dose é 600 ml e o uísque é 50 ml. Então elas se equivalem em concentração, tá? Só no fim do ano, pô. Aí você bebe pro ano inteiro. Eu só bebo no fim do ano. 8 caixas de cerveja numa noite só. Então vamos lá. O que a ingestão de álcool causa? Gente, ingestão de álcool vai causar um problema de hepatócitos, que é no fígado. Por que ele atrapalha? Porque o álcool ele causa uma diminuição aí na mobilização, na liberação da vitamina B12 e o ácido fólico. Ácido
fólico, tá? Diminuição de B12 e ácido fólico. Quando eu tenho diminuição de vitamina B12, aí tá, deixa eu só falar aqui, aqui é microhipo, essa anemia, microcítica hipocrômica, tá? Perda sanguínea nas doenças digestivas. Depois a gente vai estudar por que elas são isso, tá? A gente vai falar uma por uma depois. Aí, voltando agora na ingestão do álcool, ele diminui a mobilização de B12 e ácido fólico. A gente vai ver nas anemias macrocíticas, então já adianto que essa aqui é uma anemia macrocítica, tá? E nesse tipo de anemia, pra gente não importa se é hipocrômica ou hipercrômica, a maioria vai ser normocrômica, tá? Por isso que a gente chama ela só de anemia macrocítica. Esse álcool causa uma anemia macrocítica chamada de não megaloblástica. Depois a gente vai estudar a diferença de megaloblástico para não megaloblástico, tá? Então, por quê? Porque eu tenho uma baixa mobilização de álcool, tá? A pessoa que faz uso abusivo do álcool também não se alimenta direito, mas isso é um processo a longo prazo. Por quê? Porque a vitamina B12 e o ácido fólico, eles têm uma reserva muito grande, tá? Vai ter uma reserva aí que vai durar aí de 2 a 4 anos, tá? Se for só para o uso do organismo da pessoa e se ela não tiver nenhum fator que está impedindo essa B12 e folato de ser absorvida. Então a gente não está falando nada, né, em relação à alimentação, a gente não está falando nada em relação à absorção da vitamina B12. A gente está falando do álcool atrapalhando a mobilização, tá? A vitamina B12 é um cofator, porque é um cofator enzimático para mitose. Sem vitamina B12 e o ácido fólico ajuda no trabalho da vitamina B12 como cofator enzimático. Sem ácido fólico e vitamina B12, eu não tenho multiplicação celular. Eu vou diminuir, né? Não tem como ter zero B12, né? Para todo mundo, a não ser que a pessoa seja trancada numa caverna e não coma nada por 5 anos. Mas, com a diminuição da B12, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês lá, ó, que um eritroblasto, vamos colocar assim, proeritroblasto, ele vira 16 hemácias. Isso ocorre graças à vitamina B12 e graças ao ácido fólico. Tá? Se eu diminuir essa vitamina B12, dependendo dos níveis que ela chegar na diminuição, um proeritroblasto só pode virar, ao invés de 16, 8 hemácias. E se ela não se divide completamente, ela fica maior. Eu tenho uma anemia maior. Por isso que é chamada de macrocítica. Tá? Ácido fólico e folato é a mesma coisa. Gente, estou com fome, hein? Meu Deus. Estou falando de comida aqui, de alimentação, né? Então, entender essa parte, gente. Então, a ingestão do álcool, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de mobilizar aí a vitamina B12, tá? Ele vai deixar de mobilizar o ácido fólico, vão atrapalhar no metabolismo dessas duas vitaminas, tá? E por conta disso, né? Por causa disso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor, né, divisão celular. Essa menor divisão celular, ele vai fazer com que as células que eram para virar 16, vira só metade, vira 8. Então, era para ser 16, na verdade virou 8. Então, 8 células maiores. Por isso que é uma anemia macrocítica. Ou seja, cítica de célula, macro de grande. Uma anemia de células grandes.
Então, já vimos aí o 1 e o número 2. Quero dúvidas? Quero dúvidas. Nada? Nenhuma? Beleza. Ok. E aí, vamos ver quem que acerta agora aí sobre o uso de AAS. Aquele negócio lá que é gostoso e a gente come igual, né, quando era criança, né? Come igual confete, igual balinha, né? Ácido acetil salicílico, é o AS. AS é um remédio infantil, tá? Por quê? Porque a ingestão do ácido acetil salicílico, tá? Grossamente falando, Maria Eduarda, as pessoas mais antigas falam em afinar o sangue, né? E aí a gente vai falar para eles que isso não é verdade. Ele fala, sabe porque você se formou na faculdade agora, você acha que está sabendo tudo. Beleza, é desse jeito. Mas não existe afinar sangue, tá, gente? Osmoticamente o sangue ele tem a mesma concentração de sais, concentração de lipídios, de condições normais, claro, tá? Então, com AS ou sem AS, o nosso sangue vai ter a mesma viscosidade, tá? O que vai acontecer aí, gente? O AS é um anticoagulante, tá? Ele é um antiagregante plaquetário, porque antiagregante plaquetário, tá? Ou seja, tem o vaso sanguíneo aqui, bonito, né, grandão, bonito, e aí as plaquetas estão aqui dentro desse vaso sanguíneo, tá? Tá tudo aqui, as plaquetinhas, a gente tem 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue, tá? E aí, tô lá mexendo com a faca, fazendo meu churrasquinho e tal, e aí eu vou lá e corto o meu braço, não todo, corto um pedaço do meu braço, aqui, ó. Não deu certo, mas vamos fazer a coisa aqui, a gente... Ó, aí tá aqui, aí eu cortei meu braço aqui, fez esse machucadinho aqui. O que acontece? O sangue vai sair. Sangue vai sair. Aí meu vaso libera alguns fatores, que a gente vai ver lá na coagulação, tá? Que faz o quê? Ativa a plaqueta a se agregar aqui no vaso. Aí ativa lá os fatores de coagulação para dar tempo do quê? Para parar de sair o sangue e dar tempo do vaso reconstituir. A partir do momento que o vaso reconstitui, ele chama lá o sistema de antitrombina, o sistema fibrinolítico, tá? E aí o sistema fibrinolítico quebra, né? E elimina esse coágulo, e aí o sangue começa a fluir e as plaquetas vão embora, tá? Que estão passando ali na corrente sanguínea. Isso em condições normais. Sempre quando eu falo em condições normais. O que a plaqueta, o ácido acetil salicílico faz? O ácido acetil salicílico impede essa formação de plaquetinha aqui para tapar o buraco, que é o início, né? Que a gente chama de coagulação primária, tá? Ele não é que ele não deixa coagular, tá, Simone? Porque o sistema de coagulação, ele depende de uma coagulação primária e uma coagulação secundária, tá? Uma depende aqui de vasoplaqueta e a outra depende dos fatores de coagulação. Os dois juntos fazem o fibrinogênio se transformar em fibrina, que é aquilo lá que quando a gente olha para um tubo, lá depois que coleta o sangue, ele está todo duro, lá, todo imóvel, né? E aí, o sistema de coagulação trabalha em conjunto para quê? Para fazer com que o sangue
Exatamente, saia da forma líquida para uma forma gelatinosa, aprisionando as células. Ok? Então, se eu tenho aqui o AS, o ácido acetil salicílico, que é um antiagregante plaquetário, ele vai impedir esse início de formação aqui, vai dificultar esse início de formação, e aí a pessoa pode sangrar por mais tempo. E aí a gente tem microsangramento 24 horas por dia. Tá? Você foi lá no banheiro, fez uma forcinha maior, vai sangrar. Tá? Só que se você não tiver problema nenhum, o que vai acontecer? O sangue vai ser ali, o local vai ser tapado por um sistema plaquetário, vai entrar a coagulação secundária e você não vai sangrar mais. Tá? Você dá uma trombada na mesa ali, e aí você também vai ter um sangramento. E aí, quando a pessoa toma esse ácido acetilsalicílico, ela tem a probabilidade de ter mais sangramentos e sangramentos mais longos em relação a uma pessoa normal, tá? O que pode acarretar numa perda sanguínea digestiva, por exemplo. Tá? É por isso que os caras falam assim, não tome este medicamento em caso de suspeita de dengue. Quem? Ácido acetilsalicílico. Porque a dengue faz o quê? Diminui o número de plaqueta. Aí as plaquetas que sobrou, você está impedindo que ela funcione com ácido acetilsalicílico, que a pessoa vai ter hemorragia, por isso chamado de dengue hemorrágica. Tá? Então, pode falar? Ele levantou as manos? Ô professor, mas esse negócio aí do remédio AS aí, ele não é mais consumido por crianças? O AS sim, né? Porque o AS também era o nome comercial dele, tá? Mas o nome dele é AAS, ácido acetil salicílico. E ele está em vários medicamentos que contém ácido acetil salicílico. Por isso que você, às vezes, vai observar uma propaganda de remédio, aí sempre fala aquele... Não tomar em caso de suspeita, que significa não tomar em caso de suspeita de dengue. Né, que deveria ser falado mais alto e mais devagar para a população compreender. Né? Mas eles preferem fazer uma propaganda de 30 segundos e a população não fica sabendo daquilo. Então, o que acontece? Várias medicações contêm ácido acetilsalicílico. Tá? Então, lá na formulação vocês vão ver. Tá bom? Então, e essa afinação de sangue que as pessoas antigas falam muito, Maria Eduarda, é por causa disso, porque ele evita a coagulação do sangue, né? E aí a pessoa sangra mais, dá-se a alusão de que ela está sangrando mais, porque o sangue dela está mais ralinho ali, tá? Então, nosso momento Discovery. Discovery Channel. Não é indicado também, tá, Leila? Porque a púrpura... ou ela pode ser trombocitopênica, né? Púrpura trombocitopênica trombótica, que são as púrpuras que já são também por diminuição da plaqueta. A púrpura ela pode ser causada tanto por um problema plaquetário como por um problema vascular. Tá? A maioria delas é causada por um problema plaquetário, que é pômbora não, que é a púrpura trombocitopênica, né? Porque ela diminui a concentração de plaquetas. Então, se você já diminui a concentração de plaquetas, tá? Você já está impedindo que as plaquetas que sobraram tenham uma ação no tempo correto para fazer a coagulação do sangue. Tá? Quem tem trombose faz uso crônico desse medicamento. Olha, ele pode fazer, depende do grau, né? Ele pode usar AS, ele pode usar heparina, né? E tem outro também, depende do fator de coagulação que ele quer bloquear ali. Tá? Geralmente as pessoas tomam anticoagulante pós cirurgia, né? Pessoas que têm problemas cardíacos, né? Tomam anticoagulante. Pessoas com trombose tomam anticoagulante, porque a trombose já acelera a coagulação, né? Então você tem que tomar um anticoagulante para
inibir essa coagulação e que essa coagulação aconteça no intravascular. Se ela acontecer no intravascular, esse coágulo pode parar no cérebro, pode parar no coração, né? E pode causar aí um infarto, um AVC, alguma coisa do tipo. Então elas precisam tomar essas medicações. Certo, gente? Entenderam? Então pare de tomar essa porque ele é gostoso. Pode fazer mal à saúde. Vamos apagar aqui de novo, então. Então, gente, sempre, medicação só se toma com indicação de um médico, tá? Para de ir na farmácia e pegar a cestinha e sair comprando medicamento e tomando medicamento à toa. Não se toma medicamento à toa, tá? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu só tomo remédio se eu não estiver aguentando sintomas, tá? Eu tenho a vida meio natureba, assim, em relação à química, tá? Se eu puder não tomar, eu não tomo. Todo remédio tem aquele famoso efeito colateral, e esse efeito colateral aí, ele pode causar sérios problemas que a gente nem sabe. Fora aqueles que não foram indicados, que não foram encontrados durante a síntese do medicamento. Né? O que é a síntese do medicamento? Aqueles 20, 30 anos que o pesquisador faz, estuda, né, aquela medicação. Existem medicações que os efeitos colaterais secundários, que é aqueles que não são vistos, eles são identificados 20, 30 anos depois. Né? Por exemplo, lá no caso da talidomida, né, onde as crianças davam malformação congênita, né, e hoje tem os filhos da talidomida, que são chamados, né, que hoje são adultos, né, que é filhos de mães que tomavam talidomida durante a gravidez. Né. No outro caso também, né, que é o paracetamol, né, o uso por isso que as pessoas, nossa, a pessoa vai na farmácia, já compra paracetamol e também igual está comprando água mineral. O paracetamol, ele é um forte medicamento que causa problemas hepáticos dose dependente. Tá? Então, ele dá lesão hepática. O cetoconazol, ele quebra o hepatócito, né? Causa icterícia a longo prazo. Então, a pessoa que toma por conta própria, apareceu aqui uma manchinha branca na minha pele, vou lá e vou comprar cetoconazol, fluconazol, e vou tomar isso, tá? Principalmente o fluconazol. Então, gente, medicação só se toma com indicação médica, porque ele vai saber o quanto e quando você deve tomar, ok? Paulo está falando, imagina as pessoas que estão fazendo tratamento precoce de Covid. Exatamente, né? Que vai na farmácia e compra aquele monte de remédio e toma tudo de uma vez, tá? Toda medicação, ela tem, a não ser os sublinguais e os retais, todos eles têm metabolismo de primeira passagem, por isso causam problemas no fígado, porque o metabolismo de primeira passagem e a eliminação é por fígado, tá? Por isso que eles causam problema no fígado. Beleza, gente? E aí é o probleminha das mulheres, né? Perda menstrual. Mas quando vocês entenderam o uso do AS, vocês entenderam gestão de álcool, vocês entenderam perda de sangue nas correntes sanguíneas, podemos passar para frente? Tá, então, eu vou falar até a perda menstrual, e a gente volta amanhã, depois que eu falar dessa perda menstrual. Tá? E vocês me lembram lá, pessoal, falou até a perda menstrual. Tudo bem. Então, gente, olha só que coisa, né? Quando a gente está falando de perda menstrual, eu não estou falando das mulheres que têm o ciclo menstrual normal, não. Tá? Porque o valor de referência, vamos conversar aqui face to face, o valor de referência da hemoglobina da mulher já contempla essa perda mensal, tá? Então, não é qualquer perda menstrual que vai fazer com que a pessoa tenha anemia. São as pessoas que têm essa perda menstrual a longo prazo, tá? Desregulada, que perdem mais sangue, que tem uma descarga menstrual maior. E isso todos os meses,
acontecendo pode levar a pessoa a uma anemia. Mas sempre tem um fator que vai se somar aí. Por exemplo, uma baixa ingestão no período menstrual, né? Ou seja, a pessoa, além dela ter um ciclo menstrual, uma descarga maior do que uma pessoa normal, o que vai acontecer? Essa pessoa também faz uma baixa ingestão de ferro. Ou uma mulher que ainda não entrou na menopausa, ainda está tendo ciclo menstrual, ainda está liberando sangue, e aí ela tem um sangramento crônico intestinal, né? Tem aquela perda sanguínea crônica. Então, é sempre dois fatores, né? Para a mulher é um pouco mais pesado do que para o homem, né? Porque o homem não menstrua. Então, a mulher tem uma probabilidade maior de ter anemia em relação ao homem, porque além dela ter além dela perder essa hemoglobina, perder esse sangue, né? E quando ela não tem esses processos regulados, né? Tem uma perda maior de sangue, se ela não repor, ela vai sofrer uma anemia. Se ela tiver um sangramento intestinal somado a esse, ela vai ter uma anemia, tá? Então, tem que sempre ficar de olho nessas coisas. Ok? Então, não é a menstruação normal que vai fazer a pessoa ter anemia, tá, gente? Porque o valor de referência da mulher, ele já está calculado para menos, tanto pelo fluxo menstrual normal, tá? Vou sempre falar esse normal, quanto pela superfície corporal, tá? Menor superfície corporal, ok? Que aí tem o uso de ferro aí pela mioglobina, então o homem tende a ter mais ferro do que a mulher, né? E armazenar também mais ferro do que a mulher. Quanto maior a superfície corporal, maior a reserva de ferro. Beleza, gente? Então, depois desse slide aqui da menstruação, a gente encerra a aula de hoje, tá? Simone, você podia pagar uma churrascaria para a galera hoje, né? Hoje caia bem uma churrascaria, né? Oi, quem falou? Quem falou? Leila falou que eu tô mais magro, é isso? Obrigado, Leila, você tem um ponto comigo. Beleza. Ela, gaúcho. Então, vai pegar o endereço do Paulo, vai bater lá na porta da casa dele. Em casa, só final de mês, gente, meu Deus do céu. Ave Maria. Eu comi os últimos ovos. Vamos lá. Então, lembrando, né? Perda menstrual, perda quando a pessoa perde sangue pelo trato gastrointestinal, uso constante, né, contínuo do ácido acetilsalicílico. Então, tudo isso pode levar a pessoa a uma anemia. Não obrigatoriamente, tá, gente? Não vou tomar isso aqui porque isso aqui me dá anemia. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando, tá? Se foi receitado, se o médico receitou, é porque você precisa daquilo. Quando a gente fala uso contínuo, é que a pessoa está tomando. Existem pessoas que precisam fazer uso contínuo, tá? Tem aquelas que não precisam e que tomam o remédio à toa, né? Abre aquela gavetinha da casa da avó, tem 600 coisas de medicamento que já venceu lá da época do Dom Pedro, que as pessoas idosas adoram guardar a medicação em gaveta. Isso é totalmente errado. Você acabou de fazer o uso da medicação, né? O indicado é que você, quando voltar àquela farmácia, você leve o teu medicamento que sobrou e faça o descarte correto lá com o seu farmacêutico, tá? Não guarde em casa. Por quê? Pode ir uma criança lá e se intoxicar com essas medicações. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje, tá?